Estamos de volta aqui na Vim TV com o programa Fé e Vida. Nosso tema, gente, vocês sabem que eu trago os mais variados temas aqui, mas o nosso tema hoje merece um carinho, um cuidado especial e merece muito amor. É preciso encarar esse tema com uma postura de fé, de esperança, na certeza de que a vida pode continuar, porque assim como nosso Senhor Jesus Cristo se doou a nós, nós podemos nos doar também para que o outro tenha vida e quem sabe a vida do outro continue em nós. Transplante de órgão é o nosso tema. Comigo hoje o Dr. Murilo Lages, da comissão que em Montes Claros faz esse trabalho de abordagem das famílias quando há uma certeza já diagnosticada de que a pessoa não tem condições de continuar, mas que órgãos no corpo podem ajudar pessoas a continuar vivendo. Não é isso, doutor? Eu disse para eles no bloco anterior que ia fazer uma pergunta, que é uma pergunta que às vezes surge nas pessoas. Nos faltam informações mais detalhadas sobre isso. Por exemplo, houve um tempo em que se colocava no documento, o senhor até citou no bloco anterior, e se a pessoa não falasse, então estaria disponível para doar, né? E não é. E aí, por exemplo, não sei se foi a Organização Mundial da Saúde que chegou à conclusão, ou o governo que definiu que não, que sim, deve ser feita uma consulta. Deve-se respeitar a individualidade de cada pessoa e de cada família. Mas a minha pergunta mesmo em meio a entre essas idas e vindas, a minha pergunta é, doutor, Padre Jairo, hoje, eu vejo o seguinte, e eu não tenho medo de falar sobre isso, as pessoas que estão próximas a mim sabem, eu sei que o amanhã não me pertence, eu sei que eu vivo na estrada, eu sei que tem as idas e vindas do cotidiano e pode acontecer alguma coisa comigo. Se amanhã, por exemplo, acontecer algo comigo, eu não tenho dificuldade nenhuma. Está autorizado, entende? Podem fazer o que for possível com os órgãos que tiverem condições de transplante. Esta é a minha pergunta, é a minha postura. Só que, por exemplo, como eu posso hoje, como telespectador, como internauta acompanhando esse programa, ao ver essa conversa aqui, como que eu posso me manifestar como alguém interessado em doar os próprios órgãos num caso desse? Porque eu vejo, doutor, que também o fato de tirar do documento oculta a possibilidade de doação. Por exemplo, no meu caso, padre, é muito curioso. Eu não sei onde eu poderia deixar documentado. Para mim que sou padre, eu não sei onde que na arquidiocese teria que ficar a informação de que o padre Jairo é um doador, que ele aceita que se faça o que for preciso se chegar a esse quadro. Muito obrigado pela pergunta. A pergunta é realmente muito importante, esclarecer a dúvida do público sobre como esclarecer quem é doador. Eu acho que deve-se conversar com a família. Aqui no Brasil, qualquer doação de órgãos demanda a autorização de um familiar de primeiro grau, esposa, pais, ou até segundo grau na ausência de um parente de primeiro grau. Sim. Então, assim, a forma mais clara para deixar avisado, digamos, que caso aconteça alguma fatalidade, como o senhor disse, é deixar isso exposto para a família. A sua vontade em vida, idealmente. Então é preferível conversar com a família, ou pelo menos em algum momento deixar isso claro para o seu ente querido, que caso isso aconteça, você quer que seus órgãos sejam doados. Tá? Então no Brasil não existe realmente mais nenhuma documentação e não existe possibilidade de retirada de órgãos sem autorização de um familiar expresso, com autorização expressa de um familiar, tá? E não existe doação de pessoa, por exemplo, não identificada. Existem pessoas, infelizmente, que chegam nos hospitais, às vezes, sem identificação, mortas. Infelizmente, essas pessoas, infelizmente, não podem doar nenhum órgão ou tecido, porque precisa de autorização expressa da família para qualquer retirada de órgãos no Brasil. Isso é uma coisa regulada por lei e em outros países existem leis diferentes, mas no nosso Brasil
a doação de órgãos, ela precisa de autorização expressa de um familiar diretamente ligado. Compreendido. Então, no meu caso, mesmo sendo padre, tem que avisar a família. Tem que avisar a família, padre. Para que a arquidiocese leve a informação adiante, né? Isso. Porque geralmente eu, por exemplo, se eu morrer hoje, eu morro longe da família. E a minha família mora em São Paulo. Tem uma irmã, parte de pai, que mora aqui perto, mas mora distante dos meus, né? Mas a família é importante, então, que esteja informada pela pessoa. Sim. E eu vejo que isso é um passo muito grande, né, gente? Porque é como eu falei, eu acho que a gente só é capaz de tomar uma decisão dessa quando a gente compreende que o amanhã não nos pertence, que a gente está sujeito a tantas coisas que acontecem na vida com o ser humano, né, doutor? Doutor, eu gostaria também de pedir ao senhor o seguinte: o senhor veio, eu fiz algumas perguntas, e as minhas perguntas sempre direcionando para aquilo que a gente imagina que as pessoas têm dificuldades. Mas o senhor, como alguém que trabalha nesse segmento, que faz essa abordagem delicada, o que o senhor gostaria de dizer à sociedade, o que o senhor gostaria de dizer como médico para as pessoas em relação a esse tema? Primeiro, que acreditem nos órgãos que fiscalizem a doação no Brasil. Tá? Na realidade, assim, a gente tem orgulho da doação no Brasil. A doação no Brasil ela é 100% grátis pelo SUS, né? A maioria dos países não é assim. Então a gente tem o SUS que regula isso. Existe uma fila, essa fila tem que ser respeitada, ninguém passa na frente do outro. Então, além da ordem da fila, existe a questão da compatibilidade, logicamente, do órgão com outra pessoa. Mas existem muitas pessoas aguardando. São 363 pessoas em Montes Claros aguardando um transplante de rim. São 6 pessoas aguardando até dia 15 de setembro um transplante de fígado. E como eu falei, essas 6 pessoas provavelmente não vão aguentar um ano esperando esse fígado. Existem 19 pessoas aguardando um transplante de córnea para voltar a enxergar. Tá? Esses 3 órgãos ou tecidos fazem transplante regularmente na nossa região. E a gente quer que as famílias sensibilizem e que parem vamos dizer assim, de recusar a doação, talvez por um preconceito. Por medo, né? Por falta de informação. Por falta de informação e principalmente respeitem a vontade do ente querido, principalmente se ele expressou em vida que queria doar, como o senhor acabou de falar. Tá? Eu sou doador de órgãos, toda a minha família é ciente disso, toda a minha família é doadora de órgãos. Inclusive a minha tia doou um órgão em vida para o meu primo, para continuar vivendo assim e livre da hemodiálise. Tá aí um outro braço também desse tema, né, doutor? Que é possível a doação de órgão em vida. Sim, dos órgãos duplos, principalmente o rim, é possível quando existe a compatibilidade familiar, que a pessoa está na hemodiálise e a mãe, o pai ou até um irmão é muito compatível com ele do ponto de vista de reações para fazer rejeição daquele órgão, né? Na verdade, a gente quer que não haja rejeição do órgão doado. Aí é possível doar em vida um rim e a pessoa vive muito bem com um único rim. Deus foi muito maravilhoso e colocou realmente nosso funcionamento às vezes dobrado para alguns órgãos. Eu conheço uma pessoa que está com 40 anos agora e eu achei muito curioso que ela descobriu há 1 ano e meio que só tinha um rim. Ela sempre teve só um. Sempre teve só um, veja que curioso, né? E como eu falei, é possível viver muito bem somente com um rim e, nesse caso, fazer uma doação assim, realmente maravilhosa em vida para o seu ente querido. Dentro desse apelo do senhor, o senhor não terminou de falar ainda, eu interferi, mas eu gostaria de colocar assim, eu penso que a gente tem que fazer uma inversão, né? Uma inversão assim de lugares. Às vezes a gente tem o receio de ser o doador, ou a gente tem o receio de estar no lugar de uma família que vai ter que autorizar a doação do órgão de alguém que já sabe que está morto. Mas o outro detalhe e se a gente invertesse? E se fôssemos nós precisando do órgão, né? Como nós íamos nos desesperar, como nós íamos ficar aflitos na expectativa de que aparecesse um órgão para nós. Né, doutor? Talvez a gente só pense assim, no receio, na dificuldade em fazer a doação ou autorizar a doação dos órgãos de alguém que é um dos nossos. Mas e se essa pessoa, ao invés de ter que doar o órgão de alguém, e se esse estivesse precisando, né? Existe um número enorme, como eu falei, de pessoas aguardando um órgão na nossa região
E realmente são pessoas que têm ou um encurtamento da sua vida ou uma vida muito sofrida, como eu falei, na questão da hemodiálise. Realmente são 3 vezes por semana, 4 horas, ligado numa máquina. Não é fácil. Né? Pessoa toda arrebentada, toda cheia tem que fazer uma fístula no braço, tudo para fazer aquilo. E então, assim, são muitas pessoas aguardando. A gente só teve 25 transplantes de rim, de 300 que estão aguardando. Então, assim, infelizmente, a fila não tem diminuído. Ela tem aumentado. A quantidade de pessoas necessitando de órgãos é maior que a quantidade de doadores, né? Sim, infelizmente isso é uma realidade no Brasil e na nossa região. Então a gente pede realmente encarecidamente para que se discuta em família essa questão, que coloque na pauta familiar, ou na pauta das igrejas, essa questão da doação, porque a fila não tem diminuído nessa questão da doação de órgãos. Infelizmente ela só tem aumentado. Que bom, doutor. Muito obrigado. Sami, me ajuda aqui, Sami. Nós estamos... Gente, olha como é que o padre está hoje. Nós estamos no último bloco? Último bloco. No último bloco, gente? A gente acabou o programa? Eu não acredito. O assunto é muito importante. Fica a nossa reflexão. Gostaria de dizer uma palavra final, doutor? Não só agradecer mesmo o espaço e que as pessoas acreditem no MG Transplante, que discutam em família, que querem realmente ser doadores, expressem isso para seus familiares, seus entes queridos. Obrigado, viu, doutor, pela presença. Obrigado a toda a equipe. Deus abençoe. A porta está aberta para ampliarmos essa discussão cada vez mais. Obrigado a você que nos acompanha. O padre hoje está cansado, sabe? E como o padre está cansado, ele vai fazer a bênção final da água, a bênção para você, e vai descansar um pouquinho, deixando você com a certeza de que ele vai descansar lá nas camas box da Ortomontes, viu? Que tem uma opção extraordinária de camas para a sua necessidade. Hoje o programa vai terminar com o recado da Ortomontes Colchões, vastíssima opção de camas box. Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Deus abençoe esta água e as nossas vidas. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Destacar para vocês que a Ortomontes Colchões, de propriedade do meu amigo José Claudício, e que desenvolve um sério trabalho com toda a sua equipe para Montes Claros e região, traz em nossos dias uma proposta interessantíssima de camas box. E você pode fazer a sua aquisição de um produto que realmente é de qualidade. O atendimento é extraordinário. Você pode fazer contato e no contato agendar uma visita para que você seja atendida de acordo com a sua demanda. Veja bem. A Ortomontes Colchões é uma loja completa com vários modelos de cama box, sempre com as melhores condições e facilidades no pagamento. Entregamos em todo o norte de Minas. Camas box Ortomontes Colchões, em Montes Claros, atendendo com qualidade e levando um produto extraordinário para toda a região. Programa Fé e Vida. Oferecimento: água mineral Viva. Beba e sinta a diferença.